Já o presidente Lula parabenizou o novo primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o repórter André Anelli traz as últimas informações. E pelas redes sociais, como é que foi essa manifestação do presidente do Brasil, hein, André? Pois é, Tiago, foi justamente pelas redes sociais que o presidente brasileiro se manifestou, onde ele também postou uma foto com o novo primeiro-ministro do Reino Unido. Na postagem, o presidente disse, abre aspas, quero saudar Keir Starmer, novo primeiro-ministro do Reino Unido, eleito porque ele é do Partido Trabalhista, eleito pelo Partido Trabalhista. Desejo um ótimo mandato. Conte com o Brasil para o fortalecimento dos laços diplomáticos entre nossos países, o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da democracia, fecha aspas. Aqui no Palácio do Planalto, a vitória de Keir Starmer é avaliada como uma boa notícia, principalmente para a esquerda política mundial. Isso porque o movimento de direita segue fortalecido e, inclusive, com poder de influência sobre o Brasil, principalmente com os casos de Javier Milei, na Argentina, que inclusive estará aqui no Brasil nesse final de semana, como a gente ouviu agora há pouco, e também a possível reeleição de Donald Trump nos Estados Unidos, conforme a gente também ouviu agora há pouco. No Reino Unido, Keir Starmer, de 61 anos, é o primeiro trabalhista a ocupar o cargo de primeiro-ministro depois de 14 anos. O último governante do partido foi Gordon Brown, de 2007 a 2010. Keir Starmer substitui Rishi Sunak, de direita, que estava no cargo desde o ano retrasado. Tiago. Isso, então, aí a manifestação do presidente Lula sobre as eleições no Reino Unido. Bom trabalho, André Anelli. E a gente segue nesse assunto porque a volta dos trabalhistas ao poder no Reino Unido, depois de 14 anos, já mexe com o jogo político, abre um debate sobre mudanças e quais serão os efeitos para a Europa. E quem analisa esse cenário com a gente agora, gentilmente nos atende, o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas, que leciona na Universidade da China. Tudo bem, professor? Sempre bom receber o senhor aqui. Boa noite. Boa noite, Thiago. Prazer conversar com vocês hoje. Bom, professor, antes de falar sobre os efeitos políticos, até uma dúvida que a gente tem, o presidente Lula acabou se manifestando e desejando boa sorte ao primeiro-ministro. São partidos equivalentes, o próprio Partido dos Trabalhadores, para os trabalhistas lá na Inglaterra, guardadas as devidas proporções de países e também de ideologias, professor? Há alguma forma de se comparar ou não necessariamente? Existe dentro do Partido Trabalhista Britânico um pouco daquela ideologia woke que você observa também no Partido Democrata dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, existe uma determinada correspondência, embora você sabe que na Inglaterra nem sempre todo mundo é muito à direita nem muito à esquerda, porque justamente em razão da história do país, você não consegue ter aí um extremismo de qualquer direção. Então, o sistema britânico é muito interessante porque ele estabeleceu, através da monarquia, esse sistema de contrapeso em que você não consegue fazer nem com que vá muito para a esquerda ou muito para a direita. Então, existe sim o conceito de que estão juntos dentro deste contexto de uma esquerda internacional, mas com variantes muito com relação aos temas e aquilo que é abordado principalmente na agenda política. Perfeito. Agora, professor, falando sobre a vitória dos trabalhistas, e inclusive o primeiro-ministro Rishi Sunak pediu desculpas e, aliás, a gente vinha acompanhando, né, integrantes da rua lá que recebe o primeiro-ministro, a Downing Street. De uma certa maneira, poucos pararam muito tempo no cargo, ou seja, uma instabilidade muito grande os envolvendo. Será que essa instabilidade acaba a partir de agora, professor? Ele conseguiu, o Keir Starmer, numa vitória muito importante. Ele realmente teve aí uma alavancagem do Partido Trabalhista dentro do governo que o próprio Partido Conservador não tinha anteriormente. Ele conseguiu uma quantidade inédita de cadeiras e é a primeira vez que o Partido Conservador sofre uma derrota tão profunda. Mas quando ele faz o discurso dele ali em Downing Street, ele fala a respeito desta tentativa de estender um ramo de oliveira para aqueles que votaram
não votaram no Partido Trabalhista, mas principalmente para aqueles que votaram no Partido Trabalhista, não pela agenda trabalhista, mas principalmente pelo fato de que se opunham aos 14 anos de governo trabalhista que levaram o Reino Unido a uma situação muito complicada, com o Brexit, com uma inflação elevadíssima, com o Sistema Nacional de Saúde passando por dificuldades e um empobrecimento da população britânica. E o mais interessante, Tiago, neste processo todo é que um partido que surgiu neste processo com uma ascensão importante foi justamente o partido de Nigel Farage, que foi aquele que liderou ali o movimento contra o Brexit, aquele partido independente do Reino Unido, que conseguiu, na votação, mais ou menos 30% dos votos, o que é uma margem muito importante, só que pelo sistema eleitoral britânico, o voto distrital puro, ele não conseguiu eleger membros dentro do parlamento, acho que foram 4 ou 5 que conseguiram ser eleitos, mas ele conseguiu aí uma representatividade maior. Então, o período de trabalho, o governo do Keir Starmer não vai ser daqueles mais fáceis em razão desta oposição que ele vai enfrentar também nos próximos anos. Ô professor, é possível começar a fazer algumas projeções, até econômicas? O senhor citou o Brexit. Há alguma chance disso ser revertido? De que maneira que os trabalhistas vão agora tratar a economia? É possível que haja uma melhora? O senhor cita as famílias, né? O poder de compra das famílias sempre em queda nesse caso, claro que guardadas todas as proporções com o Brasil. Mas, de qualquer forma, o que é possível projetar economicamente, principalmente, né, professor? Uma coisa que ele precisa fazer, Tiago, é controlar justamente a inflação, que está assim, em níveis estratosféricos, acho que 20% acumulado nesse processo todo, e que revela aí o empobrecimento do Reino Unido. Você vê um aumento na população de rua, coisas que você não estava acostumado a ver dentro do Reino Unido. Então, este é um problema principal que ele precisa enfrentar. Em segundo lugar, ele precisa reatar o relacionamento com a Europa. O fato é que o Brexit deixou aí profundas cicatrizes, profundas situações difíceis de lidar com o continente, com a Europa continental, justamente pelo fato de que, de alguma maneira, eles acharam que a forma como Boris Johnson tratou a saída britânica não foi daquelas mais civilizadas no processo todo. Agora, é difícil para o Keir Starmer reverter esta situação, justamente porque é muito próximo e teria aí um desgaste grande também de tentar reverter todo esse processo eleitoralmente falando. Então, essa é uma situação complicada para ele e até é interessante que o secretário de Estado de Relações Internacionais seja a favor da permanência do Reino Unido dentro da União Europeia. Então, este é um fator aí que a gente tem que levar em consideração, que ele vai buscar uma aproximação maior com a Europa. Só que a Europa vai ter aquele processo eleitoral que a gente vê uma mudança também no cenário político europeu. A grande pergunta é se a parceria estratégica com os Estados Unidos vai funcionar efetivamente para trazer melhores resultados para o Reino Unido, justamente porque acredita-se, como o cenário eleitoral começa a evidenciar uma possibilidade de Donald Trump retornar à Casa Branca. E se isso acontecer, você tem aí um conflito ideológico entre os dois, porque o grande apoiador, o grande amigo de Donald Trump no Reino Unido é Nigel Farage, que é justamente o líder, que será um dos líderes de oposição ao governo atual. Então, o Reino Unido enfrenta essas dificuldades nos próximos anos e ele tem aí uma situação difícil para administrar. E, professor, não posso deixar de perguntar, então, sobre a eleição americana, só que conhece como poucos a história americana também e as histórias das eleições dos Estados Unidos. É uma situação que o país começa a viver com o presidente Joe Biden, talvez uma situação que poucas vezes foi vista ou nunca foi vista, uma pressão por causa de problemas em relação à saúde, à idade. De que maneira, professor, o próprio Partido Democrata vai contornar isso? Tem algum momento limite para uma decisão final, se ele realmente será o candidato ou não, e não há nomes para substituí-lo? Pode carregar isso até a convenção, Tiago, justamente para tentar manter um processo de arrecadação que vai determinar muito dessa situação toda, Tiago, a capacidade que ele vai ter de continuar arrecadando recursos para a campanha. Muita gente já anunciou
que não vai arrecadar recursos para Joe Biden. Isso é um impeditivo justamente porque é um sistema eleitoral baseado principalmente na questão financeira. Você tem que ter a capacidade de financiar esta campanha. E se começam a faltar os doadores, Joe Biden vai enfrentar essas dificuldades. E o grande desafio que ele enfrenta é que você também tem uma campanha crescente na própria imprensa, que lhe era muito favorável, que agora está sendo contrária e pedindo aí que surja um novo candidato. O problema é a lista de candidatos que você tem como possibilidades. Kamala Harris, embora seria a candidata natural neste processo todo, não goza da confiança popular. Ela não conseguiu entregar efetivamente nenhum resultado positivo para a população durante seu período como vice-presidente. Então, surgem outros nomes, como a Michelle Obama. Mas veja, qual é a dificuldade de a Michelle Obama ser candidata? É o fato de que ela não tem nenhuma experiência política, além de ter sido esposa do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que não é considerado um dos melhores presidentes da história recente do país. Então, fica uma situação muito difícil nesse processo todo. Agora, o fato é de que Joe Biden demonstrou a senilidade, de fato, depois tentou aí, em várias manifestações, provar que ele está bem ativamente, que foi um caso ali esporádico de doença e de cansaço, mas todo mundo sabe que é um senhor idoso e que enfrenta ali os problemas da idade. E a grande questão é se o Partido Democrata vai querer levar isso adiante. O cenário para Trump está o melhor possível, viu, Thiago? Bom, a gente vai continuar acompanhando, professor. O senhor vai participar mais vezes, claro, como sempre, da programação da Jovem Pan. Já agradeço mais uma vez o senhor pela atenção, pela gentileza, professor Marcos Vinícius de Freitas, de Relações Internacionais. Obrigado, professor. Bom fim de semana. Um grande abraço. Grande abraço. Excelente dia para vocês. Obrigado.